Olá, estamos aqui de mais um Cegonha Talks. Eu, Letícia, com minha parceira. Eu sou Pamela e juntas nós vamos desbravar os caminhos da maternidade. E hoje, para começar o nosso segundo episódio, estamos aqui com uma pessoa super especial que vai abrir a nossa temporada de convidados, né? Com vocês, ela que é psicóloga e psicóloga especialista na obstetrícia. Ela vai perinatal. Ela vai falar um pouquinho melhor para vocês, porque pra gente é tudo novo. Com vocês, Fabiane Espíndola. Oi, pessoal. Seja bem-vinda. Estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo convite. Honrada em estar aqui também nesse momento tão especial de vocês, abrindo aí essa temporada, né, com os convidados. Muito obrigada. Que isso, uma honra, né, Pam? Sim, imagina. A gente super precisou desse apoio, desse acolhimento de psicóloga, então a gente fez questão de que o primeiro episódio fosse tratar sobre isso, né? Fala um pouquinho melhor sobre o que é essa terapia perinatal, né? Psicologia perinatal, quais são as suas demandas maiores, enfim, dá uma introdução sobre o que você faz, né? Então, essa área ainda é pouco conhecida, por isso é tão importante a gente falar sobre ela realmente para as pessoas entenderem. E eu sempre gosto de trazer um comparativo. Por exemplo, se a gente quebrasse a perna, eu posso ir na minha ginecologista? Pode, ela é médica, ela vai saber te orientar. Mas se você for num ortopedista, ele vai te trazer uma vasta, né, informação e entender o seu caso, talvez com mais profundidade e qualidade. Então, pensar na psicologia é pensar um pouco nesse sentido. Então, a área perinatal, ela engloba desde quem quer pensar ou não em ter filhos, ou seja, um planejamento, né, quanto uma decisão, quem quer adotar, quem quer tentar engravidar e tornar esse processo mais consciente, quem recebe algum diagnóstico de infertilidade, isso vai trazer outras questões. Então, desde ali dessa pré-concepção até a gestação, o momento do parto e o pós-parto. Geralmente, a gente trabalha ali pensando até os 2 anos da criança, porque é onde esse período de maior potencializador de crise enquanto saúde mental materna, mas algumas questões podem vir posterior a isso, e hoje eu tenho algumas pacientes que já acompanharam, e aí por já ter o histórico, enfim, em outros momentos elas retornam também. Acho que uma coisa importante para enfatizar é que às vezes a pessoa fica pensando, mas tá tudo bem na minha gestação, preciso ir mesmo? A gente trabalha com promoção de saúde, e ainda que tenha especialização nessa área, que é entendendo essa dimensão de transformação que é em todos os papéis da mulher, a gente vai abordar aquilo que for necessário. Então, eu estou com um conflito no meu casamento. Não é sobre a gestação, mas eu entendo que isso tem um impacto e que, inclusive, essa mulher ela vai se posicionar de uma forma diferente. Então, ter esse olhar especializado nessa fase faz toda a diferença. Eu estou com burnout no trabalho. Estou gestante, como eu vou lidar com isso? A gente precisa validar todas essas transformações também dessa fase. Então, a gente pode trabalhar inúmeros temas, né, inúmeras queixas, mas entendendo que essa é uma fase particular da mulher, que ela está muito mais vulnerável a um adoecimento psíquico. Por isso, a importância da gente ter esse olhar muito atento com a saúde mental materna. E isso é muito interessante e importante falar, porque tanto eu quanto a Pamela, a gente demorou para entender que quando estávamos grávidas, aquele sentimento que a gente tinha era a solidão, né, Pam? A gente se sentia muito sozinha. É um processo muito solitário a gravidez, né? Porque por mais que tenha uma rede de apoio, a pessoa tenha uma vasta rede de apoio, é um processo que é você que está passando. Né? Então, às vezes, nem você entende o que está acontecendo, são muitos hormônios, tem a questão hormonal também, né, que interfere no nosso psíquico, na nossa funcionalidade no dia a dia, né? Então, são várias questões que a gente fica meio, às vezes, perdido. E aí, eu até queria perguntar para você, acho que até pra gente abrir a temporada, o que fazer com essas gestantes que chegam se queixando de solidão? Isso é normal? É normal se sentir só na gravidez? Bom, a gente precisa lembrar que a solidão é o avesso do amor e que, em alguma medida, todos nós vamos experimentar isso ao longo da nossa vida de diversas formas. Na gestação, isso não vai ser diferente, porque, entendendo que é um período de maior fragilidade, talvez o sentir é que seja muito mais profundo.
E por justamente estar tão vulnerável, talvez seja mais desafiador para a mulher lidar com esses sentimentos e, às vezes, uma dificuldade de nomear, porque aí a gente entra em outro sentido, que é a dificuldade hoje que muitos adultos têm de ter um repertório emocional, de conseguir se perceber. Então, a gente está falando do autoconhecimento. Então, em primeiro lugar, é ter esse olhar atento de poder validar suas sensações e começar a perceber o que é compatível com aquela fase. Então, a gestação, ela tende a ser, sim, mais solitária, porque são demandas e você vai estar vivendo inúmeras privações a partir daquele dia que você recebe o positivo, e aí já dá aquele start de que tudo muda, né? Então, eu já não posso comer tudo que eu quero, eu já não posso ir nos lugares que eu quero. Em alguma medida, você começa já a viver essas transformações. Então, muitas vezes, essa mulher, ainda mais se ela não tem uma rede de apoio, ela não tem pessoas para compartilhar, ela vai sentir, muitas vezes, que ela está só nesse processo. Então, a terapia com autoconhecimento ajuda muito a reorganizar, estruturar, trazer estratégias para que tenha mais qualidade para viver todo o processo. Pode falar. Esse é um sentimento mais de primeira gestação ou não? Isso se repete nas demais? Pode vir em qualquer momento, em qualquer gestação, entendendo que ela é única e cada mulher está numa fase muito diferente da sua vida, mas tende a vir mais na primeira, porque nas próximas é como se ela tivesse mais distrações. Então, ela está sendo demandada de tanta coisa ao mesmo tempo, que talvez esse sentimento até passe despercebido, né? Diferente de uma primeira gestação, que ela tá muito mergulhada tá imersa naquilo o tempo inteiro. E com muitas dúvidas. Não quer dizer que uma segunda gestação você não tenha dúvidas, afinal, você nunca sabe como é ter 2, como é ter 3. Eu sempre falo, é tudo novo, se permita viver isso, porque é uma nova realidade. Mas ainda assim a dimensão é diferente, porque ela tem essa primeira experiência, então ela já sabe como é o parir, ela já tem que seja uma ideia disso, ela já tem uma ideia de como é um pré-natal, o que ela precisa, o que não. Ela já consegue perceber, às vezes, como o corpo dela se manifesta, ainda que talvez com sensações diferentes, outras são iguais, né? Cada gestação é única, né? Exato. Então, pode ser que tenha algum problema em alguma gestação ou não. O fato de já ter um filho e ter que ter essa divisão de tempo entre o recém-nascido, né, e a criança também deve contar muito. Então, enfim, são inúmeras questões que devem aparecer, né? Talvez na segunda gestação as questões sejam diferentes, né? Exato. Venham mais outras demandas diferentes, porque o processo, ele não termina, né? A cada dia é uma nova coisa. Eu até brinco com a Pamela. Primeiro foi a gestação, depois veio o parto, aí quando o bebê é RN, é a amamentação, é isso, aquilo, aí passou essa fase, já vem outra. Então, assim, quando a gente acha que não, agora tá tudo ok, aprendi tudo, tô sabendo lidar com tudo. Muda a chave e parece que a gente tá sempre em recomeço, sabe? É um looping de recomeço, recomeço, recomeço. O segundo tende a vir muito mais dúvidas de como vai ser lidar com os dois, se eu tive uma experiência anterior ruim, como é que vai ser essa agora, como vai ser a amamentação, né? Dependendo da fase que o primeiro tiver, como é conciliar essa dinâmica, como é que fica o casal. Então, são outras questões geralmente mais voltadas para esse mais velho, que já está carregado de muita intimidade, de uma rotina, e isso vai impactar, porque o bebê é trazer uma avalanche aqui de transformação mesmo, é bagunçar tudo que teoricamente estava organizado, né? Sim. Uma outra questão que a gente falou bastante, assim, na terapia, pelo menos na época que a gente estava grávida, na verdade a gente fala o tempo inteiro, que é a culpa. É a culpa de estar grávida, de não estar podendo ajudar em casa às vezes, de não estar... de tudo. Aí depois, quando o bebê nasce, é culpa de... Você está sendo uma boa mãe, você não está? É uma demanda normal de que você atende também? Ou às vezes é só a gente? Não. A culpa materna, né? A que move muitas vezes o consultório com muitas pacientes. E a psicóloga que fica em cólicas, né? Porque da onde que vem tanta culpa? Gente, é culpa de tudo. Já tô me perguntando aqui, de onde que a minha culpa tá vindo. E aí, talvez, seja muito interessante a gente trazer sobre instinto materno.
Porque eu percebo na minha prática o quanto essa culpa muitas vezes está no eu preciso fazer tudo, porque eu tenho que saber de tudo, afinal eu sou mulher e tenho instinto materno. E isso vai gerar culpa para uma vida inteira, né? Aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, que eu fico aos prantos. Não tem que nascer uma culpa. Como assim a mulher tem que saber de tudo? E aí, deixa eu perguntar para vocês, até para entender como que vocês veem isso. Para vocês, existe instinto materno? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que não, porque agora eu parei para pensar, por exemplo, as coisas que me falavam. Você, quando a Maria Júlia nascer, você vai amar ela absurdamente. Não tinha. Então, acho que isso já é uma coisa assim do instinto. Não, ela era uma pessoinha desconhecida que a gente foi aprendendo uma com a outra e construindo uma intimidade. Então, eu acho que essa pergunta que você fez tem muito mais a ver com a intimidade, com o amor que se constrói, porque é de fato uma ligação muito forte do que somente uma coisa de instinto materno. É que você conhece a pessoa, seu bebê, perfeitamente, sabe? Você conhece cada detalhe, você conhece tudo. Então, não sei, um pouco contraditório, mas assim, talvez não por conta disso. Porque, por exemplo, quando ela nasceu, eu não amava ela absurdamente. Então, cadê o instinto materno nessa hora? Mas será que não você está falando do amor e não do instinto no sentido, tipo assim, se ela tiver qualquer problema, uma coisa, se você vai cuidar dela, você tem essa força que te move pra fazer qualquer coisa por ela, mesmo que você não tenha esse amor arrebatador logo de cara, assim. Eu não sei se biologicamente isso existe, porque agora eu tô pensando, até também voltei, né, na amamentação. Isso é bizarro, de quando o bebê tá querendo mamar e o seu peito tá pulsando. Então aí já vem também o instinto materno. Gente, o jeito que ele chorava, meu peito já enchia. Era bizarro. É verdade. Então não sei. Acho que em alguns momentos sim, em outros não. Não sei. Complexo, né? Muito complexo. Quando a gente para pensar, a gente fica entrando. Exato. E o quanto isso é muito importante, essa discussão. Porque eu vou trazer para vocês dados da nossa literatura. Então, hoje a gente tem evidências que mostram que instinto materno não existe. Ele não existe. Porque ao longo da nossa história, da cultura, foi entendendo que a mulher precisava ocupar esse lugar para que as crianças sobrevivessem. Uhum. Porque se a gente for bem lá atrás, existiam as amas de leite. Ou seja, aquela mulher que paria, ela nem entrava em contato com esse bebê. Uhum. E ela seguia sua vida normalmente, sem culpa. Sim. Importante frisar isso, né? Então, isso ia numa naturalidade para a época, com tudo que tinha, que não havia essa necessidade, porque outras coisas eram consideradas aqui naquele momento, inclusive a educação, enfim, se dava de outra forma. Né, as crianças eram considerados mini-adultos. Eles só iam ter acesso aos genitores num outro momento da vida, né? Então, acho assim, importante trazer esse recorte para explicar um pouco para vocês o que é que se diz desse instinto. Então, se fosse tudo instinto materno, não teria infanticídio, não teria abandono, afinal, seria instinto. Sim. Então, é para a gente poder começar a refletir o quanto a natureza ela é, sim, muito sábia. E existe toda essa programação, né, bioquímica, hormonal, que vai fazer essa ligação de qual é o momento que meu bebê foi alimentado e que o meu peito ele é uma fábrica, não é um estoque, e aí ele sentiu que foi demandado e está na hora de produzir de novo, porque tem um serzinho que precisa ali sobreviver. O que é hoje que a gente fala tanto do imprint, que é o olho no olho, estar junto. É para que justamente a gente possa reconhecer esse bebê como seu. Por que o bebê ele tem um rostinho sempre tão fofinho, aquele cheirinho, então, que é avassalador para qualquer ser humano? Porque se não houvesse esses sentidos que para nós é muito importante, como seria cuidar de um bebê, um mini ser humano, que só chora, que isso irrita, faz muito sentido, muito estresse, que faz cocô e tem um monte de coisa ruim
eu preciso de uma compensação, vamos colocar assim a grosso modo, né? Na verdade, ele só pede e não dá nada, né? Exato. Então relação... a natureza ela é muito sábia no sentido de envolver esses adultos para que esse bebê possa sobreviver. Sim, mas sabe que, eu não sei se você se recorda, agora na verdade eu não sei se foi com você que eu falei sobre isso, mas agora no Dia das Mães teve uma campanha muito forte do Boticário, e eles trouxeram mães de adolescentes, né, então todo mundo fala que é a fase mais desafiadora que tem. Então imagina se fosse o inverso, quando chega na adolescência, você já tá amando o seu filho absurdamente, então toda aquela fase terrível que você vai passar com ele, você vai suportar. Imagina se fosse o processo inverso, uma mãe de um bebê recém-nascido que fosse um adolescente. Entenderam o que eu tô querendo dizer? Foi com você que eu tive essa conversa? E não precisa nem ir muito longe, talvez, pensar na adolescência. Existem hoje muitas mulheres que têm a clareza que não querem viver a função da maternidade. Se fosse instinto, toda mulher ia querer ser mãe. Que são muito julgadas e, na verdade, eu acho que, na verdade, elas são muito sensatas nesse sentido, né? De reconhecer que elas não têm dom para aquele papel, não querem e é isso. Sim. Elas são bem resolvidas com isso, mas a sociedade em si, né, cobra esse papel, né, da mulher. E ela tem que ser tudo, tem que ser trabalhadora, tem que ser uma boa trabalhadora, né, tem que ser uma boa profissional, uma mãe e boa mãe. Tem que ser guerreira, né? Tem que ser guerreira, que dá conta de tudo. Uma super heroína. Eu tô livre já desse guerreira. Eu não quero ser guerreira. Exato, por isso... começar a perceber que lugar é esse que muitas vezes a cultura, a sociedade coloca, te ajuda a sair desse processo externo de tanta culpa, porque você vai vendo que, não, peraí, eu não preciso dar conta disso mesmo, eu não tenho que saber tudo que eu vou fazer com esse bebê. Eu tô aqui recém-nascida desse lugar, assim como ele também tá aprendendo a ser humano. Sim, eu também tô aprendendo nesse lugar. Não quer dizer que tudo é aprendido. Tá? Sim. Eu acho importante lembrar disso para que os homens e as mulheres se autorizem a experimentar. O que é o experimentar? É, às vezes, observar o momento e como eu quero tentar fazer isso. Sem livros, sem regras, afinal, não existe um manual, né, sobre cuidar. Não existe. A gente busca muita informação, e isso é muito positivo, mas a gente também precisa cuidar dos excessos, porque eles, às vezes, paralisam. Então, é poder voltar para si e observar como eu quero fazer isso, como uma posição, estão me dando várias ideias de posição para amamentar, mas tem uma que eu me sinto mais confortável, então talvez eu vou precisar focar um pouco nela, e não só no que os outros estão dizendo que eu preciso fazer. Então, para que cada um realmente possa se autorizar a viver esse momento como deseja, né? Sim, sabe que você falou sobre essa questão, voltando um pouquinho ainda, da questão da culpa, eu já fiquei aqui pensando em algumas coisas. Se realmente tudo fosse instinto materno, a gente saberia cada vez que o nosso filho fica doente, o que é que ele tem. E eu acho que a culpa nasce muito daí, né? Porque você fica, caramba, às vezes ele tá chorando e eu não sei por que que é. Tá doente, tá com dor, tá com... Em algumas vezes a gente sabe, mas na maioria das vezes a gente não sabe. Principalmente quando se trata de um bebê recém-nascido, que é tudo muito novo e, enfim. Então, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma e já... clareou tudo, sabe, aqui na minha mente. Faz bem mais sentido pensar dessa forma, que realmente não existe. Eu lembro, assim, que quando eu tava bem nessa fase, com a Maju bem pequenininha, as pessoas falavam, mas por que ela tá chorando? E eu só pensava, meu Deus, eu também não sei. E ficava naquela situação, sabe? Saber, né? Eu também não sei. E eu me sentia culpada. Né? Ninguém pergunta. Todo mundo pergunta pra mãe. Se fosse instinto materno, tinha que ter instinto paterno também, né? Todo mundo pergunta, mas por que tá chorando? O que tá acontecendo com ele? É sempre pra mãe, nunca vi. E afinal de contas, o pai é 50% tanto quanto a mulher, né? Na hora da concepção ali. Então, deveria ter o instinto paterno também. É verdade. Eu entendo que, assim, principalmente nos primeiros meses, a mulher fica mais tempo, né, com a criança, querendo ou não, a gente vai se adaptando mais rapidamente, mais fácil do que o homem. Sim. Conhecendo mais, né? Então talvez seja mais por isso. Né? Então talvez seja mais por isso. Sim. Uma outra coisa que eu tive muita questão também na minha gravidez foi de eu não me reconhecer no meu corpo, assim, né? Porque o corpo muda muito. Sim. Então eu não conseguia
me reconhecer de várias formas. Tinha hora que eu me achava linda, maravilhosa, tinha hora que nada funcionava, quando você olha assim, seu guarda-roupa não é mais a mesma coisa, você não gosta mais das mesmas coisas, então eu meio que entrei numa crise de identidade, assim, né, tipo, gente, mas é muito esquisito, seu corpo muda, lógico que muda, e ele não vai voltar ao que era antes, né. E não só isso, tipo, o estilo de roupa não é mais o mesmo, você tem que pensar numa roupa que dá pra amamentar depois, são várias questões, e aí eu entrei num parafuso mesmo, de tipo assim, quem sou eu? Não tô sabendo entender quem sou eu, e eu acho que isso também afetou as relações também, né? Principalmente com meu esposo, eu não conseguia identificar quem que eu era, assim. Eu tentava lembrar de como a gente era no início do namoro, como que era, mas não conseguia. É muito comum essa crise existencial, uma crise de identidade, justamente por inúmeras mudanças que principalmente a mulher é convocada, até por essa questão da própria transformação corporal e de se reencontrar. E aqui o quanto o tempo ele é o maior aliado para que você possa respeitar, e aí é o tempo muito individual de cada mulher, porque algumas começam a trabalhar de imediato, outras demoram um pouco mais, então a gente não tem regra, né? Mas que essa mulher possa respeitar esse processo, o quanto ela precisa de se reconectar com todos esses papéis, e experimentar tudo isso é muito importante, porque uma das grandes questões que eu costumo ver com frequência no consultório, no puerpério, é essa dificuldade de retomar os papéis da sua vida, porque fica tão imersa nessa simbiose mãe-bebê, que aí essa separação é quase mais um novo parto mesmo, sabe? E muitas vezes carregado de muito sofrimento. Sim. Porque eu me sinto arrancada do meu bebê. E não consigo dar sequência, né, nos meus papéis, às vezes retornar ao trabalho sempre com muito sofrimento. E principalmente o retorno ao trabalho é um grande pico de depressão também perinatal. Por isso que a gente precisa ter tanto cuidado, que é justamente esse concreto, né, essa separação. E o quanto que é importante, que eu acho que é para você trazer isso para as pessoas nesse momento dessa retomada ao trabalho, enfim. Que bom, você tosse mais. E retomando o que você estava falando, como é que essa mulher que está voltando para o ambiente de trabalho, que está passando por essa fase dessa separação com esse bebê, como que a rede de apoio pode ajudá-la nesse processo? Bom, acho que uma dica aqui importante, né, pensar em quais estratégias essa mulher se sente mais segura, para talvez fazer essa transição de uma forma mais leve. Então, se possível, né, e aí entendendo a realidade de cada um, claro, puder fazer isso realmente de uma forma lenta, devagar mesmo, para que essa mulher possa sentir, possa escolher se ela vai ter uma babá, se é a rede de apoio que vai ficar, acompanhar esse processo acontecendo, talvez com algumas horas por dia, como é quando eu vou no mercado e eu deixo, ou seja, eu faço o movimento de não estar lá, como eu me sinto, o que eu preciso para me sentir segura, alguém me dando feedback, é uma escolinha que tem a câmera, é uma informação, como é começar a fazer esse movimento também aos poucos, para mim ter os dados de realidade, como meu bebê fica, de que ele fica bem na minha ausência, de que ele se adapta, de que ele está interagindo, que ele tem todo o suporte. E o principal, ter clareza que ninguém vai cuidar como você. Porque fica nessa expectativa de que o outro vai cuidar e não vai, só você é a mãe desse bebê. E isso não quer dizer que a outra pessoa que você delegue naquele momento não vai cuidar bem. Então, como é também fazer esse exercício de validar o que o outro consegue oferecer, que pode ser com muito afeto, muito carinho, todo esse cuidado, mas sabendo que aquela pessoa não é a mãe. Então, ela realmente não vai fazer como você faz. Ainda bem que você falou isso. Eu tenho que pegar essa informação e tenho que guardar ela, que gravei já na minha cabeça, porque, nossa, como isso é um desafio. Eu até, às vezes, porque a minha terapeuta também traz esse exercício pra mim, então, às vezes, eu tenho que lembrar e trazer ele porque a gente esquece, né? Na hora, na emoção do momento, a gente esquece. Mas eu tô justamente nessa fase. A Maju tá com 1 ano e 2 meses e ela entrou na escolinha no começo do ano agora. Foi pro berçário e tal. Aí, semana sim, semana não, tá doente.
E aí agora ela tá doente mais uma vez, e aí ontem eu já comecei. Acho que já vou tirar da escola, porque não tá dando certo. Cada semana tá com uma coisa, e quando é uma coisa é outra. Aí fui buscar na escola, caiu, eu já fico, ai meu Deus, caiu porque não dormiu. E eu sei que quando ela tá com sono, ela cai. Mas eu já falei, não, já pensei, né? Para, Letícia, com isso, porque não vão cuidar como você, não vão fazer nada como você. Realmente não tem papel, ninguém vai exercer o papel de mãe, né? Então a gente tem que saber administrar essas situações. E por um lado, que bom que ninguém vai exercer esse papel, que é pra você ficar segura que sua filha não vai esquecer de você. É verdade, é verdade. Isso é uma grande questão que muitas vezes eu recebo, que é, será que meu bebê vai esquecer que eu sou a mãe? Uhum. Porque, de repente, de uma hora pra outra, também pro bebê, eu vou parar de estar ali, né? Às vezes a mulher precisa voltar já numa carga horária muito intensa de trabalho, né? Será que vai esquecer? Não, não vai esquecer. Já tem muita coisa ali que foi gerada, intimidade, conexão, cheiro, toque. Seu bebê não vai esquecer que você é a mãe e que é você essa figura central de cuidado e de segurança. E aí, como é observar quando você chega em casa o quanto ele te diz, eu não esqueci que você é minha mãe, eu quero você, quero ficar com você. E aí, à noite, que às vezes começa, né, reivindicar, acordar de madrugada, Sim. que é te dizendo, eu quero estar com você, eu sei que você tá aqui agora, então eu vou fazer isso. Eu não acredito que é isso. Sabia? Você falou agora, começar a acordar à noite. Eu tive os 2 meses, os 2 últimos meses, agora passou, tem uns 15 dias, mais desafiadores. Ela nunca deu problema pra dormir, ela sempre dormiu desde bebezinha. Com 1 mês ela já tava dormindo a noite toda. E nos últimos 2 meses, ela acordava 3, 4 vezes. E eu nem tinha noção que era... Agora você falando aqui, eu falei, meu Deus, então é isso. E muitas vezes ela acordava querendo brincar. Acordava, despertava como se nada... Eu achei que fosse algum salto, alguma coisa, mas então faz muito sentido, porque foi o tempo que ela começou a ir pra escola, enfim. É muito comum as primeiras semanas, talvez até no primeiro mês, a criança tentar uma estratégia para ter aquele tempo, que não é mais quantidade e a gente passa para qualidade, só que até a criança entender esse movimento gera tempo. E aí, se ela sabe que você tá de madrugada e você atende, você responde, então vai ser de madrugada mesmo. Vai ser nesse momento que eu vou querer brincar. O Piquinho tem 5 meses de diferença. Ele fez a mesma coisa também. Quando a gente começou a fazer as gravações aqui nos encontros, eu tive que deixar ele com alguém. Ele não dormia. Ele acordava 4 da manhã, vamos brincar, tranquilo. Ai, senhor, são muitas questões. E eu no começo eu achei que era, sei lá, o dente, alguma coisinha, né, algum salto também. E aí até que eu fui entender que realmente ele queria um tempinho comigo, assim, que ele tava com saudade. Ô, gente. Tadinho, eles falam de alguma forma, né? Sim, sim. É a forma que eles vão encontrando de dar esses sinais e reivindicar aquele tempo que era deles. É verdade. É muito difícil pra gestante, enfim, né? Identificar que ela precisa procurar uma ajuda profissional ou alguma coisa assim. Ou talvez os médicos... Porque a gente faz o pré-natal, né? Tem uma dificuldade no sentido dos médicos, obstetras indicarem também terapia. Eu, por exemplo, não só a terapia, mas eu tive que tomar medicação também, que eu me senti super culpada, mas consegui passar com a dose mínima. Mas, lógico, fiquei super culpada por causa disso, mas minha médica super me tranquilizou, que era o mais seguro para o bebê e tudo mais. Mas tem o ideal é ser um trabalho em conjunto, né? Sim, a equipe multiprofissional hoje é o que a gente tem de melhor e excelência de cuidado para uma gestante, né? Então, que ela tenha realmente vários profissionais, cada um na sua área, com muita qualidade para oferecer esse suporte. Então, ela se sentir cuidada integralmente. Esse é o melhor cenário, né? Então, assim, no trabalho da psicologia perinatal, a nossa maior ferramenta é o pré-natal psicológico, que é a gente tratar o que for necessário, mas também fazer muita promoção de saúde mental. Não só da mulher, da mãe, eu especialmente, né, trabalho sempre com uma conduta integral, entendendo a família. Então, eu gosto sempre de chamar os parceiros, afinal de contas, eles estão inseridos 100% nesse processo. Então, a gente fala sobre conscientizar o pai e a mãe, não é só a mãe, entendendo que os dois estão juntos e vão viver juntos, e de formas tão diferentes, né? Então, até para chamar esse casal para maior conexão, isso é muito importante. Ou se às vezes a gente tem uma avó, alguém ali que precisa também de alguma
algum ajuste de comunicação, algo nesse sentido, a gente inclui a rede de apoio também, né? Então, hoje a gente tem alguns profissionais, sim, ginecologistas obstetras, que já têm todo esse conhecimento da importância desse trabalho e validam muito a nossa atuação e encaminham, indicam, porque sabem os resultados, né, os reflexos que isso tem. Mas a gente ainda precisa expandir isso muito mais. A gente vem de um histórico onde a psicologia sempre sofreu muito preconceito, aquela, né, coisa, é pra louco. Então, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que resistem muito a buscar um tratamento. E aí, quando vão buscar, já estão em casos extremos. E aí, dificulta muito o nosso trabalho. Tem muita resistência no sentido de achar, tô me achando que eu sou, achando que eu sou louca, que eu tô, sei lá. Ainda tem um pouco achando desse... isso é normal, faz parte, sei lá. Não vou olhar pra isso. Normalizar. É o instinto materno, né? É verdade. Mas infelizmente ainda tem muita gente que sofre, muitas mulheres, mães sofrendo. Por isso que, inclusive, em maio, a gente tem a campanha que é a saúde mental materna importa. Então, existe um movimento nacional que acontece, que é para trazer muita informação e colocar essa mulher mesmo de poder cuidar da sua saúde mental. Afinal de contas, se uma mulher não tá bem, ela não vai cuidar bem do seu bebê, do seu filho, que é o futuro, né, da nossa humanidade, inclusive. Então, esse é um trabalho muito profundo. Então, a mulher, ela ter, né, esse autocuidado vai impactar em todo um processo, numa família inteira. Né? E existe algum tipo de auxílio nesse sentido no SUS? As mulheres conseguem ter acesso a algo? Porque às vezes pode ser um impeditivo, às vezes financeiro, enfim, né? Enfim. No SUS, especificamente, até pela psicologia perinatal, ela já tem aí 50 anos, né? A gente falando de Movimento Brasil, mas aqui em Cuiabá são pouquíssimas profissionais. Muitas vezes, até profissionais que trabalham em instituições não são hospitalares, não são especializados na área, né? Apesar de estudarem e ter o conhecimento ali. Então, hoje, pelo que eu conheço, no SUS a gente não tem nada específico, porém, a nível Brasil, existem sim profissionais que são inseridas nesse contexto e conseguem fazer trabalhos de pré-natal psicológico individual, em grupo, então, existe, mas ainda é muito pouco. Entendi. Né? Então, precisa avançar muito. Você acha que, para esse tipo de pessoa que não vai ter facilmente acesso, o que ela poderia fazer? Buscar ajuda na internet, rede de apoio, conversar com uma amiga, grupos de mães. Exato, são ótimas alternativas e estratégias. E muitas vezes buscar profissionais, porque muitas atendem com valor social. Então, geralmente, eu tenho um certo período na minha agenda que eu disponibilizo para pacientes que precisam ali de uma atenção diferenciada, que não têm condições, enfim. Então, eu conheço várias colegas que fazem esse movimento também, né? Isso é legal, porque pouca gente sabe disso, né? Que tem essa opção também, né? Exato. Então, não deixe de procurar um profissional, né? Procure no serviço público também. Pode ser que você encontre um profissional que tenha capacidade para te atender, né? Ou te direcione para alguém que possa fazer esse serviço social, por exemplo, né? Esse trabalho social. Sim. Porque provavelmente se for no SUS ou no atendimento, uma pessoa que esteja precisando muito, o médico vai entender aquilo e vai tentar algo, né? Talvez encaminhar, que seja para um psiquiatra do SUS, que talvez consiga algum contato, enfim. Mas o negócio é levantar a mão e pedir ajuda mesmo. Exato, isso é muito importante. Não sofrer sozinha. A saúde mental, ela não sangra, não é algo que a gente consegue ver, mas a gente sente. Então, a gente precisa validar o que a gente está sentindo e buscar ajuda, porque senão aquilo vai cada vez, né, se tornar ainda maior. E aí, com certeza, o tratamento, a busca depois vai ser muito mais intensa. Eu não lembro se eu li em algum lugar, pode me confirmar, mas parece que existia eu não sei se é projeto de lei ou algum projeto nesse sentido, de ter uma equipe multidisciplinar na hora do parto, incluindo um psicólogo para auxiliar na hora do parto, para facilitar, né? Porque principalmente na hora do parto é que você fala que você não vai conseguir, surgem várias questões, né? Existe mesmo esse projeto ou não? Então, eu aqui em Cuiabá sou pioneira, inclusive, na assistência psicológica ao parto. E a gente, recente, conseguiu aprovação para que a gente fez um movimento, né, para um projeto de lei
para ter autorização nas maternidades. Existe já um Movimento Brasil, que também foi aprovado, né, sancionado pelo presidente. Então, a nossa expectativa é que para os próximos meses, para os próximos anos, porque a gente entende que isso ainda vai tempo, a gente consiga ter muito mais acessos aos hospitais. E aí a gente vai vendo aos pouquinhos também, quanto ao serviço, como esse profissional pode ser inserido. Porque hoje a nossa realidade aqui em Cuiabá é as profissionais terem acesso, ou seja, a autorização. Então, a paciente, ela pode escolher ter essa profissional, independente da via de parto. Ou, se por alguma necessidade, o obstetra quiser solicitar. Mas é de forma particular, né? Não é um profissional disponibilizado pela instituição. O nosso desejo é que seja um profissional disponibilizado pela instituição, porque urgência a gente nunca sabe o que vem. Seria muito bom que todos os partos tivessem uma psicóloga especialista, mas a gente sabe que alguns não têm necessidade. Porém, outros têm muita necessidade. Então, a gente precisa ter esse olhar também. Aí vamos vendo, né, como as coisas vão desenrolando. Eu queria que você me falasse até um pouco como funciona o seu trabalho no parto. Porque eu não tive acesso e a Pamela também não. Então, é uma curiosidade mesmo de como atua um psicólogo ali durante o parto. Muitas pessoas têm dúvida porque ficam se questionando, mas você vai conversar na hora do parto? Como é isso? Depende muito de cada caso. E aí, uma coisa que é muito interessante é a gente ter um contato prévio. Isso facilita muito. Mas em algumas urgências, às vezes eu chego na hora e vou conhecer a história da paciente naquele momento. Primeira coisa é o acolhimento. Então, depende muito de cada caso, né? Enfim, qual que seria o desfecho ali. Mas se a gente já tem um contato prévio, qual que é o grande fator aqui? Então, eu já sei o que é um gatilho para aquela mulher. Eu já sei como ela se posiciona, então às vezes eu vou ajudar ela a trazer, verbalizar esses medos, essas angústias, trazer esses dados para ela de realidade. Às vezes a gente vai orientar a equipe, uma forma ali para que fique mais confortável, que ela se sinta mais segura, que ela consiga se entregar para aquele momento, independente da via de parto. Se houver uma transição, para que ela tenha clareza o que é que está acontecendo, como fazer essa transição de forma mais segura. Os familiares, a gente dá esse suporte lá fora também, porque ficam todo mundo ansioso, querendo ter uma notícia. E o principal é conscientizar essa mulher, tanto, né, assim, do corporal que está acontecendo, mas também com esse psíquico, com essas emoções, para que ela possa viver esse momento, né? E aí a gente tem recursos também de massagem, tudo isso para alívio de dor, mas também a gente consegue trabalhar esse psicológico, que vai para muito além de uma doula, por exemplo, que vai fazer o amparo. Então, qual que é a grande diferença? A gente tem técnicas psicológicas, né, assim, especializadas para conseguir trabalhar cada caso. E aí, assim, é muito individual mesmo de cada situação. Se a gente está falando de uma paciente que está com uma má formação e precisa reconhecer esse bebê quando ele nascer. A gente está falando de um processo de luto, então eu preciso colocar essa mulher para se despedir, para aceitar aquele parto, né? Então, é uma outra complexidade. Se é uma paciente que teve uma perda anterior, então esse parto para ela vai ser gatilho, tudo, ela já vai ficar voltando àquela experiência traumática, né? Então, a gente vai reunindo esses elementos para tornar esse momento, né, assim, o mais saudável possível. E a gente fala isso falando de uma paciente padrão tranquilo. Imagina pessoas que têm algum tipo de transtorno também, né? Que Exato. Pode agravar ainda mais esse... Isso, e aí muitas vezes o grande trabalho é com a equipe, né? De orientar essa equipe, tá ali à disposição. Às vezes tem que medicar, né? Exato, então também um trabalho prévio, né? Que muitas vezes já vai ser realizado. Então, tudo isso tem um impacto muito significativo, né? E se realmente o paciente já tem um histórico, alguma coisa importante, isso influencia muito mais. Legal. Eu imagino que muitas pessoas nem saibam, né, que existe essa possibilidade. Porque se eu, que me considero uma pessoa fuçada, sabia que tinha como, a minha obstetra me explicou sobre isso, mas não via necessidade na minha cabeça. E o meu parto, que não tiveram tantas grandes coisas, mas foi uma quebra de expectativa, porque eu achei que fosse ser muito rápido e acabou sendo demorado pra caramba. E eu só pensava, meu Deus do céu, é a morte, me tirem daqui, Morte eu lenta. quero morte lenta, eu quero cesárea, pelo amor de Deus. Já foi
um pouco traumática, eu saí dali falando, nunca mais na minha vida eu quero ser mãe. Falei pra você, não quero ter filho. E você falou a mesma coisa pra mim. Lembra que até no episódio anterior eu falei que, que a conduta que a médica teve comigo, o meu psicológico foi por água abaixo, simplesmente. Então, talvez se eu tivesse tido esse acolhimento, eu teria tentado um pouco mais pra via de parto normal, assim, né? Então, naquele momento, eu simplesmente desisti e falei, não, a cesárea, pronto. Não, eu só queria que aquilo acabasse. Então, se tivesse alguém ali pra me ajudar, talvez eu teria continuado insistindo um pouco mais também. Com certeza. A experiência como um todo, ela passa a ser completamente diferente, né? Sim. E a gente trabalha muito no sentido de promoção de saúde, mas também muita conexão. Então, entre a tríade, né? Mãe, pai e bebê. Então, é um momento que a gente tem para auxiliar no imprint, na hora dourada, né? De trazer a mãe e o pai para viver aquele momento, porque a gente sabe que fica um monte de gente ali que é esperado, é compatível com o momento, mas alguém precisa te lembrar de focar, onde eu preciso focar, o que eu preciso saber, o que eu preciso ver, o que eu preciso fazer. Então, muitas vezes, o psicólogo é aquela pessoa que vai te orientar para viver aquele momento. Né, e lembrar coisas importantes que são ali, para ser vivida ali. Você falou sobre o imprint, acho que apesar da gente saber, é legal você falar o que é esse momento, o que é a hora dourada também, porque muita gente com certeza não conhece, nunca ouviu falar sobre. O imprint é o que a gente chama desse olho no olho, aquela primeira troca, é quando você olha para o seu bebê e fala, nossa, é você, meu bebê, como você é, deixa eu te ver. Então, é realmente essa conexão. É muitas vezes naquele momento que você vai sentir o primeiro cheiro, vai fazer o primeiro toque, vai trazer as primeiras palavras. Então, a gente está falando dos 5 sentidos. É o primeiro beijo que você vai sentir o sabor do seu bebê, que gosto que ele tem. Então, tá totalmente aguçado, e principalmente para o bebê, né? Os sentidos são muito fortes. Um mundo novo, né? E ele vai fazer o imprint, né? É quase como tirar uma foto, captar aquela primeira imagem e ter esses registros para ele e para o resto de uma vida. Isso ajuda muito nessa conexão. Então, não só com o pai, com a mãe, a pessoa que estiver ali, é muito importante que ele tenha esse contato, né? Que é ele se sentir amparado, protegido, acolhido, segurança. Isso ajuda muito no desenvolvimento saudável. E quando a gente fala da hora dourada, às vezes as pessoas têm a sensação que é os primeiros minutos. E não, a gente está falando dessa primeira hora mesmo. Então, que às vezes a mulher não vai querer de imediato, o bebê nasceu, eu já venho com o meu peito. Não, às vezes eu quero respirar, mas daqui uns 15 minutos você volta com o meu bebê e eu já consigo colocar ele aqui. Que é, mais uma vez, ele acessar todos esses sentidos. E a gente está falando de colocar no peito, ele sentir o cheiro do leite, começar a fazer esse primeiro gesto do que é esse sugar, porque ele ainda não sabe também. Então, não espere que seu bebê vai mamar no primeiro segundo, que é super esperado que ele não faça isso, né? Então, é só você também se sentir como é estar nessa posição, como é sentir isso, como eu me vejo, que é o conhecer desse momento, né? Então, isso traz aí para o desenvolvimento de bebê como um todo e para a mulher também muitos benefícios. E você falou também que isso, então, enquadra o pai também? O pai também pode fazer isso? Como é que funciona? Eu sou super a favor de colocar o pai para fazer o imprint também, que é ele ter esse momento de deixa eu olhar para o meu bebê também, deixa eu tocar, deixa eu conversar, porque a gente está falando da tríade se formando, mãe, pai e bebê. Então, são aquelas 2 pessoas responsáveis que vão estar atentas aos cuidados. Então, é importante que esse bebê saiba que ele tem um pai também. E ele precisa ser apresentado para esse pai, né? Sim. Então, eu sou muito a favor que tenha, assim, esse momento com o pai. Quem vai fazer primeiro, fica a critério da família. Às vezes nem tem escolha, às vezes na hora, assim, não tem muito... Geralmente, né, o processo mais natural é ir para a mãe. Sim. Mas tem família, às vezes, que prefere que a primeira pessoa, o primeiro colo, seja do pai, né? Então, também como é respeitar o desejo do casal. Mas que o pai possa ter esse momento também, de pegar esse bebê, acariciar e ter aquele momento que é muito importante. De ser inserido, né? Porque muitas pessoas acham que o parto é só da mulher. E é importante a gente falar que não, o parto é do homem e da mulher, do pai e da mãe dessa criança, né? É muito importante que ele participe. E, na verdade, ele tem o papel dele ali dentro também do formato. Acho que você até pode falar um pouco sobre isso também. Exato. Eu gosto sempre de lembrar que por mais que o parceiro ele vai receber a fitinha lá, né? A ficha de acompanhante, o adesivo,
Pai não é acompanhante, pai é pai. Ele não é essa pessoa que vai estar ali coadjuvante, ele vai estar protagonista na cena também. É claro que o universo feminino é demandado de uma forma muito diferente. Não tô querendo igualar, que isso fique claro. Mas esse homem, ele também precisa ter esse espaço para ser vivido. Senão, é desde esse primeiro momento que ele vai ficando em segundo plano. E aí depois você vai querer que ele ajude, compartilhe de todos os cuidados. Só que ele nunca foi inserido nesse contexto. Como exigir isso? Esse homem, ele precisa ter esse espaço para que ele saia, muitas vezes, de um lugar cultural de obrigação, né? Deixa eu cumprir aqui o que precisa ser feito. E comece a estar muito mais implicado afetivamente. Então, o que era muito conhecido como paternidade ativa, né? Hoje eu utilizo muito mais o termo de uma paternidade implicada afetivamente, que é sair desse lugar do vou fazer as obrigações. O que tá ativa é fazer o que precisa ser feito? Não, é algo muito mais profundo a paternidade, né? Você tá nessa troca, no carinho, atento aos cuidados. Isso exige tempo, precisa de intimidade, precisa de conexão. Por isso o imprint com o homem também é tão importante, faz diferença. Completamente. Você começou a falar sobre essas coisas para criar um instinto paterno, né? Importante tudo isso para criar um instinto paterno. Exato. É legal isso, né? Da psicologia conseguir inserir a família inteira, né? No processo. Porque a gente falou que é muito solitário, mas também é muito diferente pro homem também. Ele tá se descobrindo como pai, né? E eu acho que às vezes a gente até se coloca um pouco nesse lugar também. A mulher vindo com essa questão cultural, enfim, até falando por mim, inconscientemente, às vezes a gente tira um pouco eles sem perceber, e eles se sentem tirados da cena, né? Então é importante, legal você falar sobre isso, para que o pai tenha o papel dele, a mãe tenha o papel dele, mas são papéis complementares. Um não anula o outro, né? Exato. E eu já ouvi muitas vezes no consultório, quando eu chamo, né, os parceiros, seja numa sessão individual ou até o casal, eles se queixarem mesmo de eu não sei mais o que eu faço, porque é só ela e o bebê, eu não preciso entrar nunca em cena, tá só os dois, e às vezes até um discurso de ciúmes mesmo, de depois que essa criança nasceu, não tem mais lugar nessa casa, do quanto eles ficam muitas vezes deslocados dessa cena, porque eles não conseguem se inserir em momento nenhum. E aí é muito difícil pro relacionamento, né? Muito. O primeiro ano de vida do bebê é um dos maiores taxas de separação que a gente tem, que é onde acontece muita desconexão do casal. Por isso que essa inserção do homem, ela é tão importante também, porque hoje a gente sabe muito na fase adulta, né? Que as pessoas tomam mais consciência de si e costumam perceber os impactos de uma ausência paterna, de uma ausência materna. Então, assim, o convite é, vamos olhar para a base, como isso está acontecendo. Se eu não dou espaço para esse pai experimentar ser pai, ele não vai ocupar esse lugar. E depois não adianta a gente cobrar que ele faça o papel dele se a gente também não permitiu desde o começo, né? Então fica complicado. Fica. Esse é um exercício também, né? Que a gente precisa sempre fazer. Porque coloca, você não faz isso, você não faz aquilo, mas e quando que você me permite fazer? Então, acho que também tem o nosso lado, né? Tem um lado de permitirmos que eles cumpram com o papel deles. Todo começo é muito importante, né? Por isso, comecem juntos. Fica muito mais leve. Sim. O ideal seria que o parceiro também fizesse terapia junto. Assim, não, às vezes não com a mesma terapeuta ou na mesma sessão, mas que fizesse a parte dele também. Então, mas quando a gente fala do pré-natal psicológico, né, ele já engloba o parceiro. Ah, entendi. Então é muito legal, porque a gente tem essas sessões que são do casal, pra gente falar sobre essas transformações. E se tem alguma demanda específica individual, aí geralmente a gente encaminha para um outro profissional, né? Na minha, a minha terapeuta pediu pra eu falar uma vez com o Fico. Então foi uma sessão só com ele, assim, pra eles fofocarem sobre mim. Mas eu permiti. Mas foi bem legal. Foi bem legal que, assim, eu achei que ele ficou mais inserido no processo, assim, porque ela tinha a visão dela, né, como profissional, e ele como quem tá lidando, da pessoa que tá lidando com o meu dia a dia ali, né? Então, em conjunto, eles viram o que seria melhor pra mim. Então, foi até nessa sessão que a gente viu que realmente eu precisava de medicação. Que a gente definiu junto, mas aí eu falei assim, tá, vamos com calma, vamos testando, e eu quero a dose mínima. Mas foi nessa sessão que foi definido isso. Legal.
Na minha conduta, eu costumo sempre chamar o casal junto. Que daí é um outro exercício, um ouvir o outro, né? E começar a trazer reflexões específicas desse universo. Então é muito interessante, são sempre sessões muito ricas, porque a gente só dá o start na sessão. E aí até a próxima vem um monte de coisa, assim, muito legal, que às vezes o casal consegue mesmo se dedicar ao processo e se reinventar. E isso é bem legal. A minha terapeuta passou um exercício pra mim e que tem sido bem significativo. Falando, né, sobre relacionamento, enfim. E aí ela me falou, Letícia, sempre que vocês estiverem num momento de discussão, de conversa, você tem que parar e pensar. Você tá escutando pra responder ou pra entender? Eu acho que isso dentro de um relacionamento, quando pós-filho e, enfim, que tá tudo muito novo, me trouxe luz. Porque muitas vezes a gente tá escutando só pra discutir. A gente não tá pra responder e discutir com a pessoa. A gente tá zero parando e entendendo as queixas. Porque muitas das vezes tem as queixas de lá e de cá, que eu acho que é o trabalho que você faz, né? E a gente sempre se coloca naquele lugar. Mas não, eu sou maravilhosa, ele não me entende. Mas a gente também quer convencer o outro que a gente tá certo. Exatamente, né? O tempo todo. Eu acho que esse, assim, provavelmente seja um grande trabalho que você faça dentro do consultório, né? Cuidar desse diálogo, né? Como é que ele tá acontecendo. É para tentar promover o máximo de conexão, pensar em estratégia para que esse casal possa ter ali uma adaptação a essa nova realidade, né? E se encontrar nesse contexto também. Eu sempre gosto de deixar um exercício, né? Eu até vou trazer aqui para as pessoas talvez puderem pensar nisso, né? Como é voltar no namoro. Porque no caos mesmo, e acontecendo um monte de coisa, às vezes o interessante é a gente combinar. Quarta noite, minha mãe vem aqui, então quarta noite a gente vai assistir um filme, a gente vai sentar no sofá e comer pipoca, a gente vai arrumar a mesa e jantar aqui. Se vai dar um dia, 30 minutos, ótimo, é esse tempo que a gente vai ter para o casal de qualidade. E o resto que a gente conseguir se organizar. Às vezes vai ser tomar banho juntos. Porque vai ser aquele tempo, 15 minutos, o único que vai ter no dia. Então, vamos aproveitar esse tempo que talvez a gente vai estar ali, a gente vai namorar, a gente vai se conectar. Né? Então, é pensar dentro da realidade de cada um, com muito cuidado de não querer performar um relacionamento que não cabe com a sua realidade, com o seu momento, com tantas coisas se ajustando. Mas o quanto, às vezes, é que a rede de apoio ajuda muito. Porque a gente está falando de momento pontual. Não é todo dia, não é toda hora. E aos pouquinhos começar a ajustar também. A gente consegue sentar os três juntos aqui, coloca o bebê no carrinho, a gente vai comer. É o momento que a gente vai ter, vamos tentar desfrutar disso. À noite é sempre muito mais pesado deixar para fazer coisas, porque você já tá cansado do dia inteiro. Então, às vezes não vai rolar o jantar, mas dá para tentar um café da manhã. Se acordou, tá mais disposta, talvez funcione. Mas se a noite anterior foi muito difícil, então talvez você ficar para o outro dia. Sim, né? sim. Então, assim, trabalhar com esse ajuste de realidade, ele é muito importante. E às vezes são pequenos movimentos que já ajudam a promover realmente maior conexão para esse casal e ter muito mais fluidez e tranquilidade para o relacionamento, né? Dentro dessa experiência sua, quando é que passa? Existe um tempo para passar isso ou não? É realmente um processo muito individual? É muito individual, porque cada um tá vivendo de uma forma diferente, né? Mas eu diria, assim, que o primeiro ano, ele é o mais difícil. Porque o bebê, ele tá num desenvolvimento gigantesco. Então, do dia que ele nasceu pro primeiro ano, é outro ser humano, né? É uma mudança muito brusca. É outro. Então, a todo momento você tá sendo demandado de muitas coisas. Então, o primeiro ano, eu acho que, assim, ele é o mais desafiador pro casal. Depois as coisas já tendem a ganhar uma dimensão, porque daí a criança continua crescendo muito, mas já não tem tanto pico de desenvolvimento e no intervalo de tempo tão curto. Começa a espaçar um pouco mais. Então, você consegue ir se ajustando por um tempo maior, né? Entendi. Então, talvez a partir ali do segundo fique um pouco mais leve. Mas se esse casal já não estava legal, já tinha uma crise, um conflito, pode ter certeza que no puerpério isso vai se escancarar e vai piorar muito mais. Por isso, esse trabalho antes, ele é tão importante, para não impactar nesse pós. Entendi. Eu acho que agora a gente vai se encaminhando, né, para o final. Então, vamos trazer o nosso quadro de mensagens. Aqui a gente tem um potinho com várias frases que tem a ver com maternidade. Então, a gente pede para você tirar um e falar se faz sentido para você, se não faz, enfim.
Você tem feito um belo trabalho. Essa tá sempre muito pontual, né? Você tem feito um belo trabalho. É realmente o que acho que toda mãe tem que todo dia acordar e pensar nisso, né? Sim, com certeza. Primeiro poder se abraçar, né? Perceber o quanto você tem se dedicado e se exigido. Então, muito mais do que esperar do outro é você validar, né? Tudo que você tem feito e abdicado, porque só você sabe disso verdadeiramente. Sim, só você mesmo. E aí agora a gente quer que você deixe algum aprendizado pra gente. Você falou tantas coisas maravilhosas, mas alguma mensagem que você gostaria de, alguma frase de deixar pra quem... Vamos trazer pra quem é tentante, né? Já que ela já também atua nessa área, a gente não falou tanto sobre isso. Será que a gente pensar a saúde mental materna importa? Uma forma de resumir. E outra coisa importante também que o mês que vem, mês de junho, é o mês dedicado à conscientização da infertilidade. Então fica aqui uma sugestão de tema para vocês também, que é uma outra temática, mas que exige muito da mulher, dessa mulher que começa a gerar primeiro esse bebê emocionalmente, que traz muito impactos, inclusive para a relação do casal também. Então é um cuidado muito importante. Esse é um papo pra gente gravar com você num próximo episódio, né? Já fica o convite. E enquanto ela tá escrevendo aqui, nos acompanhe nas nossas redes sociais, @CegoniaTalks. O meu perfil pessoal é @LeticiaReiners. O meu é Pamela_Vieira Haddad. E o da Fabiane? Psi Fabiane Espíndola. Então já sigam a gente no YouTube, se inscrevam no canal. Eu gostaria de agradecer a Midi, que está aqui conosco, ofertando as nossas telas. Hoje uma delas parou e rapidamente eles estiveram aqui para arrumar e deram suporte assim para ontem, para que fosse possível a gente gravar esse episódio. Então, Midi, muito obrigada. Obrigada também, Arthur. Acho que você pode falar sobre... Muito obrigada pelos equipamentos aqui, as cadeiras, os móveis, né, que são todos, não só do podcast, mas da estrutura toda aqui. Então, muito obrigado, Arte Interiores. Pátio Coworking, que é quem faz esse negócio acontecer. Nosso estúdio fica dentro desse coworking aqui em Cuiabá. Lembrando que nós somos um estúdio de podcast, então para você que quer gravar um podcast, quer ter um podcast, não sabe como fazer isso, nos procure. O nosso Instagram da produtora é @patio.cast. E é isso. Muito obrigada por ter trazido tanto conhecimento pra gente nesse episódio. Uma honra foi ter você como nossa primeira convidada com um assunto tão relevante. A gente que foi tão importante pra gente, então essa troca foi maravilhosa, a gente tá super orgulhosa de ter você como nossa primeira estreante, né? E pra fechar, eu queria que você mandasse uma mensagem pra aquela câmera, pra quem você decide, se você quer mandar pra quem vai ser mãe, pra quem a mãe acabou de descobrir, ou pra quem tá no puerpério, mande uma mensagem especial, pra quem você quiser. Acho que o importante é a gente lembrar do quanto a saúde mental tem um impacto fundamental na vida e vai atingir todos os papéis. Então, não deixe de cuidar qualquer sinal de dificuldade em lidar com questões da sua vida. Não deixe as coisas aggravarem. Cuidado com o que você escuta quando pede ajuda, para quem você vai pedir, porque nem sempre a pessoa vai conseguir fazer uma melhor orientação. Então, busque um profissional de qualidade, que você confie, busque referência. Mas busque esse apoio que com certeza pode fazer toda a diferença, independente da fase que você estiver passando na sua vida. E eu queria aproveitar rapidinho para dar um presente para vocês. Uau! Que esse aqui eu trouxe um exemplar do livro que eu organizei, né? Eu tenho um capítulo também, mas em coautoria com uma equipe multiprofissional. Então a gente tem diversos profissionais aqui, de diversas áreas que trabalham com a mulher, né? Com a gestação, que é trazendo muita informação de qualidade para que ela possa, né, o principal dele, na hora dele ser montado, foi o que a mulher precisa receber de informações num primeiro momento, para que possa, inclusive, diminuir uma ansiedade, uma preocupação, e que ela se sinta mais segura. Então, não é Google, né? Então, para que ela realmente tenha clareza de onde ela está tendo essas informações
e possa seguir esse caminho com mais leveza. E é também uma super dica para rede de apoio, porque muitas vezes precisa se atualizar, conhecer também muitas informações novas. Então a gente pode presentear também, né? É uma ótima estratégia. Que a gente consegue achar? Na Editora Humanos, ou também se quiser me chamar direto no Instagram, eu consigo encaminhar, e eu tenho alguns exemplares também que dá pra vir. Muito obrigada. Deixa eu até colocar aqui. Opa! Pra quem quiser, gente. Maternidade, das tentativas ao pós-parto. Isso, que a gente Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Nos vemos em breve no episódio 3. E futuramente talvez a Fabi vem falar de mais alguma outra coisa das tentantes, né? Das tentantes. Fica o convite aí. Muito obrigada. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.